E nós estamos retornando hoje com mais uma edição dos debates republicanos da faixa Faculdades Integradas Aéreo Alonso. E como havíamos revelado na última oportunidade, retomando o tema que é da maior importância para toda a comunidade jurídica, para a sociedade em geral e especialmente para os estudantes de direito, do exame de ordem, do exame que a OAB realiza para aprovar ou não aqueles que querem se inscrever em seus quadros e, com isso, adquirir o título de advogados. No último programa, o professor Luciano Viveiros havia levantado uma questão sobre a forma e uma eventual massificação na correção da prova do exame de ordem, que hoje é nacional, já foi esclarecido pelo Dr. Mauro Abdon. Então, eu gostaria que o Dr. Mauro respondesse a essa indagação, quer dizer, esse questionamento da forma, da estrutura, da forma de correção do exame de ordem. Primeiro, começar respondendo que talvez em termos argumentativos nem seja tão bom, mas reconhecendo. Massificado, sim. Quer dizer, nós temos hoje um concurso que envolve milhares de pessoas. Então é impossível, e esse é o ponto, é impossível você manter a correção no nível de amadorismo com que se fazia no OAB antes do processo de unificação e de terceirização para uma empresa com especialização nisso. Os pontos contrários são muito maiores que os pontos favoráveis. Quando você reconhece que é um processo massificado, quando você reconhece que milhares de pessoas se formam nos cursos de direito no Brasil todo. Então, a partir desse reconhecimento, né, nós temos que nos preocupar com uma série de outros aspectos. Como eu falei aqui, desse amadorismo envolve sigilo de prova, ainda que tenha sido quebrado no último exame, no 40º exame, é um problema sério numa prova em que você não tem uma profissionalização da aplicação. Agora, quanto à correção, nós temos o que é importante também numa prova que envolve milhares de pessoas, que você tenha critérios bem definidos do que deve ter na resposta. Isso é importante. Porque é impossível uma única pessoa corrigir a todas as questões, né? Então, mesmo sendo um único corretor, como eu falei no final do programa passado, com o Dr. Luciano, quando corrigimos 50 ou 60 provas como professores, já estamos sujeitos a erros. Bom, então, o que existe na prova da ordem na segunda fase é que nós temos critérios objetivos, que são, a prova é subjetiva, sim, mas nós temos tópicos que devem constar da resposta. E isso é examinado, isso é feito pelo corretor, né, pela pessoa que vai ler a prova para verificar se aquelas respostas, se aquilo que deve constar da resposta está no que o aluno escreveu em sua prova. Então esse é o ponto. Nós temos que ter critério. Olha, tem que responder isso, para não ficar, eu achei a sua questão mais bonita que a sua, ou você escreve melhor do que... Nós temos que saber as limitações que esse exame tem. Quer dizer, as limitações que uma prova como um todo tem. Nós não podemos exigir que uma prova dê mais do que ela possa dar. Nós não podemos exigir que uma prova demonstre toda a capacidade intelectual do aluno ou que seja um instrumento definitivo para alijá-lo do exercício da profissão. Nós não podemos querer isso. Nós temos que ter humildemente, nós temos que reconhecer humildemente o que essa prova pode nos dar. E ela pode nos dar uma pessoa que tenha uma capacidade adequada de raciocínio jurídico e desenvolvimento, né? Tanto é que fazem parte das questões, e aliás o que dá muito pano para a reclamação dos alunos depois, tópicos como grafia, como o uso correto do vernáculo, raciocínio jurídico, que sempre são objeto de muita reclamação dos alunos, principalmente aqueles que ficam próximo da aprovação e que não conseguem. Por que eu não demonstrei o raciocínio jurídico? É um aspecto subjetivo, é claro, o vernáculo nem tanto, mas é um aspecto subjetivo, é claro, o tal raciocínio jurídico, e que tem em toda a questão na prova na prova subjetiva, 20% da questão é dado a esse raciocínio, 20 ou 10% é dado a esse raciocínio jurídico. Então nós temos espaço para isso, mas nós temos que ter em mente que essa prova tem que ter critérios que possam ser aplicados do EAPOC ao Chuí, porque a unificação foi reconhecida como uma necessidade por todos os excepcionais.
para evitar. E a partir desse reconhecimento nós temos que fazer a prova melhor. E está longe de acho que podemos passar aqui para o professor Luciano, mas não querer esgotar o assunto, mas é óbvio que a prova está longe ainda de ser perfeita, ela tem muitos detalhes para serem aperfeiçoados, mas nós temos que ter em mente do que ela quer. Ela quer avaliar o aluno para saber se ele tem uma adequada capacidade para o exercício da profissão. Se ele consegue ter um raciocínio, responder num tempo razoavelmente curto, questões para a área que ele escolheu e em que ele vai atuar. Eu vou deixar o professor Luciano chamando o intervalo, logo após ele trazer uma apreciação sobre as reprovações, o nível em que isso vem ocorrendo e as consequências, ou se são um mal necessário, essas reprovações. Chamo o intervalo e voltamos em seguida. Bem, voltando então ao nosso tema do bloco anterior, eu indagaria do professor Luciano Viveiro se a reprovação, que parece que está ocorrendo num percentual até assustador, não é uma solução para o problema ou é um mal necessário? Como é que o senhor enxerga a questão da reprovação em massa no exame de ordem? Me preocupa muito isso, porque são desempregados. A ordem estaria contribuindo com o desemprego no país. Isso me preocupa muito. Talvez, doutor Luiz Fernando, o modelo, eu volto a repetir, esteja comprometido. Eu conheci o Chile. No Chile, o sistema é um sistema bem interessante. O sujeito termina a faculdade de Direito, ele é absorvido automaticamente por um sistema criado pelo próprio Estado em uma organização estatal. Ele vai trabalhar num departamento da prefeitura, lá província, ou num departamento de Estado, ou num órgão público, qualquer atividade de natureza pública, no departamento jurídico. Trabalhando de graça, porque é um estágio. Feito esse estágio nesse departamento jurídico dessa entidade pública, essa entidade pública, ela envia para a ordem dos advogados uma determinante dizendo: esse sujeito fez corretamente o trabalho dele, ele desempenhou com qualidade, ele foi eficiente, foi frequente. A ordem dos advogados registra a pessoa para poder trabalhar. Se por acaso aquele órgão determinar que o sujeito não atingiu a meta, ele novamente tem direito a se fazer um novo tempo de estágio. Isso dá a oportunidade do profissional terminar a faculdade e demonstrar que ele pode ser eficiente trabalhando. E não chegar num dia da prova, estar extremamente nervoso, a pressão da família, a pressão de todos, o dinheiro que ele gastou, ele emocionalmente destruído, e ele chegar lá e ter o azar de marcar uma cruz no lugar errado ou de responder diferente do que aquela determinante da chave de apuração. O que me preocupa é, será que a Ordem dos Advogados do Brasil está agindo corretamente em aplicar uma prova desse nível de múltipla escolha? Isso mede o intelecto de alguém, uma prova de múltipla escolha? Ou seria interessante que se desse a oportunidade desse bacharel demonstrar sua atividade de trabalho, desempenhando ela efetivamente, provando que ele é bom, talvez no tribunal de júri, falando muito bem em público? Será que não seria o modelo que estaria errado, doutor Mauro? Essa é a minha dúvida. Doutor Luciano, só uma questão. Esse exame, da maneira como ele está feito, ele está sendo questionado, tem sofrido críticas, a ordem defende a sua existência, a sua permanência, né? O senhor vê que essas reprovações, decorreriam então de um modelo que precisaria ser repensado pela ordem? É essa a proposta que o senhor faria à ordem? Não abrir mão do exame da ordem, mas tentar encontrar um modelo mais louvável, um modelo mais próprio para o curso de Direito. Eu acho que Direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Acho que não merece as provas ser corrigidas por computadores. Eu acredito que o ser humano está muito acima de uma máquina. Então eu penso que na ciência do direito, todos nós, advogados, deveríamos dar atenção
a esse futuro, esse brilhante advogado que pode estar sendo reprovado por uma mecânica, por um sistema eletrônico, e de repente se perder a oportunidade de tê-lo aqui conosco, qualificado, fazendo trabalhos excelentes, que ele seja um Silvio Capanema, que ele seja um Arnaldo Susequinde, mas que não foi dada essa oportunidade para ele porque os processos de correção o avaliaram mal fisicamente, tecnicamente, friamente. Então isso me amedronta. Agora, não sou contra o exame. Acho que a ordem tem que se preocupar com isso, porque os cursos de direito, como bem o Dr. Mauro disse, cresceram muito. Há uma preocupação da ordem. Me solidarizo com a ordem nesse ponto. Minha preocupação também é muito grande. Sou professor, reconheço que o ensino jurídico tem deficiências, mas eu acho muito preocupante o sistema que está sendo feita essa avaliação. Ô, Mauro, diante dessas observações do professor Luciano Viveiros, me ocorre o seguinte: há recurso da reprovação? Existe? Como é o procedimento do recurso daquele que não se conforma com a sua reprovação no exame de ordem? Sim, e só uma colocação: a prova é corrigida no computador, mas não por um programa de computador, é por uma pessoa diante da tela, né? Mas é no computador, assim diminui, assim essa vai até ao encontro, né, dessa tendência do próprio judiciário, por exemplo, da gente digitalizar os processos, né, acabar com o papel um pouco. Agora, o recurso tem. Mas são advogados que corrigem ou são professores de direito? Ou tem formação jurídica? Tem formação de correção dessas provas, desses exames. Eles fazem correção em vários tipos de exame e são pessoas já especializadas na correção, naquilo que deve constar em uma prova. Não são advogados? Não necessariamente são advogados. Pode não ser formação jurídica? Pode não ter formação jurídica. Pode não ter formação jurídica, porque aí pode ser questionado pelo que está sendo examinado. Quem está me examinando não tem formação jurídica. Não é meu paradigma. Não, mas acontece que você tem, são pessoas... Veja bem, gente, quando você tem uma prova, pessoas qualificadas, mas não tem formação jurídica. Isso pode não é que não tem, não é obrigatório que se tenha, mas que nesse exame, nessa prova, você tem pessoas que vão corrigir e que sabem o que deve constar na questão. Porque o gabarito, como eu falei, ele é dado de um modo bastante objetivo, né? Quer dizer, você tem que constar isso, tem que constar aquilo, e dentro do que deve constar na prova, e dentro do que deve constar na resposta, aquilo que o aluno desenvolveu. São pessoas capacitadas para verificar o desenvolvimento do raciocínio e o recurso, do candidato. Como é que é apresentado e quem o recurso é que é feito por um determinado prazo e por outros examinadores que não aquele que corrigiu aquela prova. Quer dizer, outras pessoas também, via internet. O processo eletrônico, via internet. E aí quem corrige? Já automaticamente, só para aqueles alunos que ficam próximo da aprovação, esse é um sistema que nos foi afirmado lá. A própria entidade organizadora da prova, alunos que ficaram, por exemplo, hoje não há mais arredondamento, desde o último concurso. Então, candidatos que ficaram com 5,6 para cima, antes do resultado, há uma nova correção por outras pessoas dessa mesma prova.